Olá, boa noite. Eu gostaria de meditar a respeito de estratégias. A maioria de nós precisa tomar algumas decisões. A maioria de nós está num ponto determinado e deseja chegar a outro ponto. A maioria de nós está no ponto A, que é o lugar atual, e deseja ir até o ponto B, que é o lugar desejado, o lugar onde nós, quem sabe, almejamos. E para isso é necessário desenvolver algumas habilidades, planejar algumas coisas e usar uma ferramenta chamada estratégia. Pode lhe parecer muito óbvio, mas deixa eu lhe dar um exemplo a respeito de estratégia. A cidade de Dubai foi construída num deserto. A cidade antiga dos anos 80, ela era insignificante, com prédios comuns. Então o sheik recebeu a informação de que em alguns anos o petróleo não seria mais a fonte de riqueza da região. Era preciso criar uma alternativa para manter a riqueza do país e possibilitar a construção da nova Dubai, magnífica como a que conhecemos hoje. O sheik era riquíssimo. Ele gastou bilhões e bilhões de dólares nos anos iniciais da construção de Dubai. De repente, viu-se com um problema. A construção da cidade estava na metade e o orçamento para as obras estava comprometido. O dinheiro estava chegando ao fim. Ele recorreu ao parceiro vizinho de Dubai, Khalifa Ben Zayed, de Abu Dhabi, que concordou em emprestar o dinheiro, mas questionou as finalidades do empreendimento. A pergunta que ele fez mudou toda a história. Ben Zayed quis saber qual era a garantia de que as pessoas iriam sair do circuito Estados Unidos-Europa, deixando de passar as férias e lua de mel em Nova York ou em Paris, para irem a um lugar que sequer existia, e mesmo quando existisse, não ficava perto de nada e não tinha linhas aéreas para levar as pessoas até lá. Foi contratado um tutor, a fim de redefinir os planos e os rumos de tudo que estava sendo feito na Península Árabe. O tutor apresentou um projeto sustentável e também fez perguntas estratégicas aos dois sheiks. Algumas dessas perguntas foram: o que poderia ser criado para forçar as pessoas a irem a Dubai em vez de esperar que fossem por opção própria? Como é possível induzir alguém a ir a um lugar criando uma conexão aérea? Qual é a maior ferramenta de divulgação do mundo? Dessas perguntas nasceu a ponte que ligou o ponto A ao ponto B. Por meio da ferramenta de divulgação atual, a internet, as pessoas souberam sobre Dubai. A estratégia para induzi-las a visitar o local foi, em primeiro lugar, sugerir que marcassem Dubai em suas páginas de Facebook, por exemplo, e assim ganhariam uma pernoite no hotel na cidade. A outra estratégia foi o surgimento de uma companhia aérea. O nome comercial da ponte que ligou o ponto A ao ponto B é Emirates, a companhia aérea mais famosa do mundo. É irresistível viajar com a Emirates. Os benefícios e os mimos são sedutores e o slogan da companhia é bem sugestivo: Fly Emirates, voe Emirates. Além disso, os preços, a qualidade da conexão, os serviços, o nível de tripulação é tudo do melhor. Mesmo na classe econômica, os assentos são confortáveis, é tudo de primeira categoria. Eles conectam o Oriente ao Ocidente e os clientes foram envolvidos na divulgação desse pacote. Preste atenção, eles eram induzidos. Quem voasse se você colocasse lá no decolar.com o seu destino, apareceria como mais barato a companhia Emirates estrategicamente. Só que tinha um problema. Você era obrigado a parar em Dubai. Ali eles te ofereciam uma opção de uma pernoite gratuita. Então assim se tornou a estratégia para que Dubai fosse conhecida. As pessoas poderiam ir a outro lugar que não fosse Dubai, mas viajando pela companhia Emirates, a mais famosa do mundo, eles eram obrigados a descer em Dubai, a ficar uma noite em Dubai. Então eles iam lá, tiravam suas fotos, publicavam em suas páginas, e assim foi-se divulgado a Dubai que nós conhecemos hoje. Nós precisamos criar estratégias para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Qual é a estratégia que você pode criar hoje, ou começar a criar hoje, para que você saia da situação em que você se encontra, para chegar
ao lugar que você deseja chegar. Pense nisso. Deus te abençoe.